Oi, eu sou a Grazi. Se essa voz te fizer companhia quando tudo silencia, se inscreve e curte. Aqui a gente se encontra nas entrelinhas. O conto de hoje, O Parque dos Sonhos Perdidos. Era uma noite de lua cheia quando Sofia descobriu o portão enferrujado, escondido atrás de árvores centenárias do bosque que ficava no final de sua rua. Ela tinha apenas 10 anos, mas era uma menina corajosa e curiosa, que adorava explorar cada canto de sua pequena cidade, mesmo quando deveria estar dormindo profundamente em sua cama quentinha. Naquela noite específica, Sofia havia acordado com um sonho estranho. Ela sonhara que uma voz gentil a chamava pelo nome, sussurrando que havia algo especial esperando por ela no bosque. O sonho foi tão vívido que ela não conseguiu mais adormecer. Vestindo seu pijama de estrelinhas e colocando seus chinelos de coelho, ela desceu as escadas nas pontas dos pés, tomando cuidado para não acordar seus pais. A lua estava tão brilhante que iluminava o caminho como se fosse um holofote prateado. Sofia seguiu a trilha conhecida que levava ao coração do bosque. Mas dessa vez algo era diferente. Havia uma luz dourada e cintilante atrás das árvores, uma luz que ela nunca havia notado antes. Seguindo essa luz misteriosa, Sofia afastou os galhos de um salgueiro chorão gigante e encontrou-se diante do portão mais extraordinário que já vira em toda a sua vida. Não era um portão comum, tinha a forma de um carrossel gigante, com cavalinhos de metal que pareciam dançar e galopar sobre a luz prateada da lua. Os cavalos eram de diferentes cores, alguns dourados como o sol, outros prateados como as estrelas, e havia até mesmo um unicórnio cor-de-rosa com uma crina que parecia ser feita de seda líquida. Parque dos Sonhos Perdidos, lia-se numa placa ornamentada pendurada em correntes douradas que balançavam suavemente, produzindo um tilintar musical encantador. Abaixo, em letras menores e mais desbotadas, havia um aviso em uma linguagem que parecia familiar, mas que Sofia não conseguia ler completamente. Apenas para aqueles que ainda em magia. Sofia empurrou o portão com cuidado, e ele se abriu com um gemido musical, como se fosse uma caixa de música gigante, tocando uma melodia antiga e esquecida. O som era ao mesmo tempo melancólico e alegre, como uma música de ninar cantada por alguém que sente saudades. Do outro lado do portão, um parque de diversões inteiro se estendia diante dela, mas não era como nenhum dos parques que Sofia conhecia. Este parque brilhava com uma luz suave e dourada que parecia vir de dentro de cada brinquedo, cada barraca, cada árvore. As cores eram mais vivas que na vida real, mas ao mesmo tempo suaves e aconchegantes, como as cores de um livro de contos de fadas. Não havia nenhuma pessoa por perto, apenas o som distante de música de carrossel tocando no vento, misturado com risos cristalinos de crianças que parecia vir de muito longe. O ar cheirava algodão doce e pipoca doce e flores que só existem nos sonhos. Sofia caminhou pela alameda principal, que era pavimentada com pedras que mudavam de cor conforme ela pisava. Suas pegadas deixavam pequenas pegadas luminosas que duravam alguns segundos antes de desaparecer gradualmente. Observando as barracas vazias e os brinquedos parados, ela sentia uma mistura de fascínio e melancolia. Havia uma roda gigante enorme, pintada em cores pastel, que se alternavam suavemente como um caleidoscópio em câmera lenta. Suas cadeirinhas balançavam suavemente, mesmo sem vento, e cada uma tinha um formato diferente. Algumas pareciam cisnes, outras navios piratas em miniatura, e tinha uma em forma de lua crescente, com almofadas de veludo azul. Um carrossel magnífico dominava o centro do parque. Em vez dos cavalos tradicionais, havia animais fantásticos, unicórnios com chifres de cristal,
dragões pequenos e adoráveis com escamas que brilhavam como joias, cisnes de prata com asas que pareciam ser feitas de névoa, grifos dourados com olhos de safira e até mesmo uma fênix, em miniatura, cujas penas cintilavam em tons de vermelho e laranja. O carrossel permanecia imóvel, mas os olhos dos animais fantásticos pareciam segui-la enquanto ela passava, e Sofia podia jurar que via alguns deles piscarem para ela ocasionalmente. Mais adiante, havia barracas de jogos que pareciam ter sido decoradas por artistas de outro mundo. Uma delas tinha alvos que eram pequenos sóis, luas e estrelas que se moviam lentamente em padrões hipnóticos. Outra barraca tinha prêmios que pareciam se mover sozinhos, pequenos dragões de pelúcia que batiam as asinhas, unicórnios que balançavam a cabeça e bonecas que acenavam quando Sofia olhava para elas. Foi quando ela estava observando uma barraca de pescaria onde os peixinhos de brinquedo nadavam em uma água que parecia estrelada, que Sofia ouviu uma voz suave e melodiosa. Bem-vinda ao nosso parque, querida Sofia. Estamos esperando por você há muito tempo. Ela se virou e viu um homem alto e elegantemente magro, vestindo um casaco roxo cintilante que parecia ter sido cortado de um pedaço do céu noturno, completo com pequenas estrelas que piscavam suavemente. Sua cartola era adornada com constelações em miniatura, que se moviam lentamente, como se ele carregasse um pedaço do universo na cabeça. Seus olhos eram de um azul profundo, gentis e sábios, mas havia algo antigo neles, como se tivesse visto milhares de luas nascerem e se porem, como se guardasse segredos de eras passadas. Seu sorriso era caloroso e paternal, fazendo Sofia sentir-se imediatamente segura. "Quem é o senhor?" perguntou Sofia, sem medo, pois algo no ar do parque a fazia sentir-se completamente protegida e bem-vinda. Sou o guardião dos sonhos perdidos, minha querida criança. Meu nome é Celestino, Disse ele, fazendo uma reverência elegante que fez sua cartola brilhar ainda mais. e você, minha jovem exploradora noturna, chegou aqui por um motivo muito especial, um motivo que talvez você ainda não compreenda completamente. Celestino gesticulou com sua bengala, uma vara mágica encimada por uma lua crescente que brilhava suavemente, e indicou um banco ornamentado em forma de nuvem que apareceu do nada. Sente-se comigo, Sofia, e deixe-me contar-lhe sobre este lugar extraordinário. Sentados num banco nuvem que era surpreendentemente confortável, Celestino começou a contar uma história que fez os olhos de Sofia se arregalarem de admiração. Este não é um parque comum, minha querida, Disse ele, sua voz tomando um tom narrador de contos de fadas. Este é um lugar onde chegam todos os sonhos que as crianças esquecem ao acordar. Você sabe, toda vez que uma criança sonha durante a noite, esse sonho vem parar aqui. Ele apontou com sua bengala para brinquedos ao redor. Cada atração, cada jogo, cada pequeno detalhe deste parque nasceu de um sonho infantil. Aquela roda gigante ali, ela apareceu quando uma menina de 7 anos sonhou que voava tão alto que podia tocar as estrelas. O carrossel dos animais fantásticos surgiu de um sonho de centenas de crianças que imaginavam cavalgar dragões e unicórnios. Sofia olhou ao redor com um novo entendimento, vendo agora que cada elemento do parque pulsava com a magia pura de imaginação infantil. Mas existe um problema grave, Continuou Celestino, sua voz tornando-se melancólica. os sonhos estão começando a desaparecer. As crianças de hoje sonham cada vez menos ou esquecem de seus sonhos muito rapidamente. Elas acordam e imediatamente se distraem com tantas outras coisas que os sonhos se perdem antes mesmo de chegarem até nós. Sofia notou então
que alguns dos brinquedos pareciam meio transparentes, como se fossem fantasmas de diversões que um dia existiram plenamente. Uma montanha-russa pequena estava quase invisível e algumas barracas pareciam estar desaparecendo lentamente. O que acontece quando os sonhos desaparecem? Perguntou Sofia, sentindo uma tristeza profunda no coração. Quando os sonhos se perdem completamente, Explicou Celestino. a magia do mundo diminui um pouco. As crianças começam a acreditar menos no impossível, a imaginar menos, a sorrir menos durante o sono. É como se uma pequena luz se apagasse no coração de cada uma delas. Celestino se levantou e caminhou até uma montanha-russa extraordinária que Sofia não havia notado antes. Ela parecia feita de nuvens solidificadas e raios de luar cristalizados, com trilhos que subiam e desciam através do que pareciam ser fragmentos de céu noturno. Esta é a montanha-russa dos sonhos esquecidos, Disse ele solenemente. é aqui que guardamos os sonhos que estão prestes a se perder para sempre. Eles flutuam ao longo do percurso como pequenas esferas de luz, esperando que alguém especial os colete e os salve. Ele se virou para Sofia, seus olhos brilhando com uma esperança intensa. Sofia, você é uma das poucas crianças que ainda sonham com toda intensidade, que ainda acredita na magia verdadeira. Se você conseguir percorrer todo o trajeto dessa montanha-russa e coletar os sonhos perdidos que estão espalhados pelo caminho, poderá salvar não apenas nosso parque, mas também devolver a magia dos sonhos para todas as crianças do mundo. Sofia sentiu seu coração acelerar. Mas como faço isso? Parece muito importante e complicado, Ah, mas há um desafio. advertiu Celestino. Você precisará lembrar-se de cada sonho que encontrar. Se esquecer mesmo um único sonho, ele se perderá para sempre. E a criança que sonhou nunca mais conseguirá sonhar com a mesma intensidade. Sofia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Eu vou tentar. As crianças merecem seus sonhos de volta. Celestino conduziu até o caminho especial da montanha-russa. Era diferente de qualquer carrinho que Sofia já vira, feito de madrepérola que brilhava suavemente, com almofadas que pareciam nuvens reais e um cinto de segurança feito de fitas de luz estelar. Lembre-se, Disse Celestino enquanto ela se sentava. não tente apenas memorizar os sonhos. Sinta-os, viva-os por um momento. Só assim eles permanecerão com você. Quando Sofia se acomodou completamente, o carrinho começou a se mover sozinho, subindo lentamente pela primeira grande elevação que parecia se estender até as estrelas. Durante a subida, ela podia ouvir sussurros suaves, as vozes de crianças contando seus sonhos perdidos. No topo da primeira elevação, Sofia pôde ver todo o parque brilhando, embaixo dela como uma cidade de luzes mágicas. Mas não teve muito tempo para admirar a vista, pois o carrinho despencou pela primeira descida vertiginosa. Em vez de ser assustador, foi como voar pelos céus noturnos. O vento que batia em seu rosto cheirava a aventuras e possibilidades infinitas. Durante o percurso, pequenas esferas de luz dourada começaram a aparecer flutuando no ar ao seu redor. Eram os sonhos perdidos, a cada um brilhando com sua própria cor única. Sofia estendeu as mãos e tocou a primeira esfera. Imediatamente sua mente se encheu com um sonho vívido de uma menina de 6 anos chamada Luana, que queria ser uma bailarina que dançava nas nuvens, saltando de uma nuvem fofa para outra, executando piruetas no céu azul, enquanto os pássaros cantavam uma música especial só para ela. Sofia sorriu e segurou firme essa memória, sentindo a alegria pura de Luna correndo por suas veias.
A segunda esfera continha o sonho de um menino de 8 anos chamado Pedro, que imaginava ser um pirata corajoso navegando em um mar feito de estrelas líquidas em busca de tesouros mágicos escondidos em ilhas flutuantes onde viviam fadas amigáveis que ensinavam magias de fazer plantas crescerem instantaneamente. A terceira esfera guardava o sonho de uma criança de 5 anos chamada Bia, que queria ter um dragão de estimação do tamanho de um cachorro grande, que cuspia flores coloridas em vez de fogo e que a levava para passeios pelo céu todas as tardes, visitando castelos feitos de doces, onde moravam reis e rainhas que distribuíam sorvetes de sabores impossíveis. Conforme o carrinho continuava seu percurso, cheio de curvas impossíveis e loops que desafiavam a gravidade, Sofia coletou cada vez mais sonhos. Havia o sonho de Carlos, que queria ser um mago que criava arco-íris sempre que alguém se sentisse triste. O sonho de Marina, que imaginava mergulhar no fundo do oceano e descobrir uma cidade subaquática habitada por sereias que cantavam canções que curavam todos os medos. O sonho de João, que voava como um super-herói, mas em vez de lutar contra vilões, distribuía presentes para crianças em hospitais. Havia sonhos sobre árvores que davam frutas de chocolate, sobre poder de falar com os animais do mundo todo, sobre viajar para planetas feitos de algodão doce, sobre ter a capacidade de pintar no ar e ver as pinturas ganharem vida. Mas, conforme Sofia coletava mais e mais sonhos, sua mente começou a ficar sobrecarregada. Havia dezenas, depois centenas de sonhos diferentes, cada um com detalhes únicos e emoções intensas. Ela começou a sentir que ia esquecer alguns deles. Os primeiros sonhos que havia coletado começavam a ficar embaçados em sua memória. O pânico começou a tomar conta dela. Como poderia lembrar de tantos sonhos ao mesmo tempo? Cada um era precioso, cada um representava a imaginação pura de uma criança real. Foi então que Sofia teve uma inspiração brilhante, uma ideia que veio como um raio de luz em sua mente confusa. Em vez de tentar lembrar cada sonho separadamente, ela começou a conectá-los, tecendo-os juntos como se fossem uma grande tapeçaria de aventuras. A bailarina das nuvens de Luna encontrava os piratas da estrela de Pedro, e juntos eles montavam no dragão florido de Bia para visitar o mago dos arco-íris de Carlos. A história crescia e se tornava cada vez mais complexa e bela. O mago Carlos criava um arco-íris especial que servia de ponte para a cidade subaquática de Marina, onde as sereias ensinavam para um super-herói João uma canção mágica que fazia as árvores de chocolate crescerem instantaneamente, alimentando todas as crianças que visitavam os planetas de algodão doce. Os animais falantes se juntavam à aventura, ajudando todos os personagens a encontrar as frutas mágicas, enquanto o artista do ar pintava mapas estelares que guiavam todo o grupo em suas jornadas impossíveis. Sofia percebeu que estava criando não apenas uma história, mas um universo inteiro, onde todos os sonhos coexistiam e se completavam, onde cada sonho se tornava ainda mais especial. Quando a montanha-russa finalmente parou, depois do que parecia uma eternidade de aventuras aéreas, Sofia tinha criado a mais bela e complexa narrativa que já imaginara, tecida com centenas de sonhos perdidos, e agora viviam harmoniosamente em sua mente. Celestino estava esperando por ela no final do trajeto. Seus olhos brilhavam com uma emoção que Sofia nunca havia visto antes. Era uma mistura de admiração, alívio e pura alegria. Você conseguiu, exclamou ele com uma voz tremendo de emoção. Mas como? Em todos os meus séculos como guardião, nenhuma criança jamais conseguiu lembrar de tantos sonhos ao mesmo tempo. Como você fez isso? Sofia sorriu, ainda sentindo a magia de todos aqueles sonhos correndo por suas veias. Eu os transformei em uma só grande história, Senhor Celestino. Percebi que os sonhos não precisam ficar separados. Eles ficam mais fortes quando estão conectados, quando fazem parte de algo maior. Naquele momento, algo absolutamente mágico aconteceu. Toda a história gigantesca que Sofia havia criado em sua mente começou a se materializar no parque. A bailarina das nuvens de Luna apareceu,
dançando graciosamente na roda gigante, que agora tinha nuvens reais flutuando ao redor das cadeirinhas. O pirata das estrelas de Pedro começou a navegar em um novo brinquedo aquático que surgiu do nada. Um mar em miniatura feito de água cintilante, onde pequenos navios piratas navegavam entre ilhas flutuantes. O dragão das flores de Bia voou pelo céu do parque, cuspindo pétalas coloridas que se transformavam em pequenas fadas luminosas antes de tocar o chão. O mago dos arco-íris de Carlos apareceu em uma nova barraca, onde criava arco-íris em miniatura para crianças visitantes que começavam a aparecer magicamente no parque. O parque inteiro ganhou uma vida nova e vibrante. Cores mais vivas substituíram os tons desbotados, sons mais alegres ecoaram por toda a parte e magias mais intensas pulsavam em cada canto. Os brinquedos que estavam se tornando transparentes voltaram a ser sólidos e brilhantes. Mas o mais incrível era que agora havia crianças no parque. Não crianças físicas, mas as essências sonhadoras de todas as crianças do mundo que estavam dormindo naquele momento. Elas riam, brincavam e se divertiam com os brinquedos renovados, cada uma vivendo uma versão da grande aventura que Sofia havia criado. Sofia, disse Celestino com sua voz cheia de reverência e gratidão. Você não apenas salvou o nosso parque, você nos ensinou algo revolucionário. Os sonhos são infinitamente mais poderosos quando estão conectados, quando fazem parte de uma narrativa maior que dá significado a cada um deles. Então, ele revelou o segredo que mudaria a vida de Sofia para sempre. Você não encontrou este parque por acaso, minha querida criança. Você é uma das raríssimas pessoas nascidas com um dom especial. Você é uma tecedora de sonhos, alguém com a capacidade natural de conectar e harmonizar os sonhos de todas as outras crianças. Sofia sentiu uma sensação estranha e familiar, como se soubesse disso há muito tempo, em algum lugar profundo de sua alma, mas que tivesse se esquecido no mundo desperto. Existem muito poucas crianças como você no mundo, continuou Celestino. Talvez uma a cada geração, às vezes nenhuma. Vocês são as guardiãs da imaginação humana, as responsáveis por manter viva a chama da fantasia e da esperança. Celestino guiou Sofia até um pavilhão magnífico que havia aparecido no centro do parque, uma estrutura feita de cristal líquido e luz solidificada, com cúpulas que pareciam bolhas de sabão gigantes, refletindo todas as cores do arco-íris. Dentro do pavilhão havia uma fonte extraordinária. A água que jorrava dela não era uma água comum, mas sonhos líquidos que brilhavam e mudavam de cor constantemente, criando padrões hipnóticos na superfície. Agora você tem uma escolha muito importante para fazer, disse Celestino solenemente. Pode beber dessa fonte e esquecer tudo o que aconteceu esta noite, voltando para sua vida normal como uma criança comum. Ou pode aceitar seu destino como a tecedora de sonhos. O que significa aceitar? Perguntou Sofia, embora seu coração já soubesse a resposta. Significa tornar-se nossa parceira eterna, explicou Celestino. Toda noite, quando você adormecer, sua alma visitará este parque. Você trabalhará conosco para receber os novos sonhos que chegam e os organizará em histórias maravilhosas. Você seria como uma bibliotecária cósmica de sonhos, criando as aventuras noturnas que visitam as crianças no mundo inteiro. Ele pausou, permitindo que Sofia absorvesse a magnitude da escolha. Mas há um preço, advertiu. Você lembrará de tudo o que acontece aqui, todas as noites. Carregará o peso da responsabilidade pela imaginação de milhões de crianças e nunca poderá contar a ninguém sobre este lugar. Apenas outras tecedoras de sonhos poderão saber a verdade. Sofia pensou em todas as crianças cujos sonhos havia salvado,
em como se sentiu ao ver suas imaginações ganharem vida, na alegria pura de criar algo que trazia felicidade para tantas pessoas. Eu aceito, disse ela sem hesitação. Quero ajudar as crianças a sonharem para sempre. Celestino sorriu com uma alegria que iluminou todo o pavilhão. Ele tocou a testa de Sofia suavemente com o dedo, e ela sentiu uma sensação calorosa e reconfortante se espalhando por todo o seu corpo. Uma pequena estrela invisível aos olhos comuns, mas brilhante para aqueles que conheciam a magia, apareceu em sua testa, a marca eterna dos tecedores de sonhos. Agora você faz parte de nossa família eterna, disse Celestino. Mas antes de começar oficialmente seu trabalho, precisa conhecer os outros membros da nossa equipe especial. De diferentes partes do parque, figuras mágicas começaram a se aproximar. Havia Luna, uma mulher jovem com cabelos que pareciam ser feitos de luz de luar, que era a guardiã dos sonhos da aventura. Tinha Morfeu, um homem sábio com uma barba feita de nuvens, que cuidava dos sonhos de sabedoria. Havia Íris, uma menina da idade de Sofia, com olhos que continham todas as cores do arco-íris, responsável pelos sonhos criativos. Cada um de nós cuida de um tipo específico de sonho, explicou Celestino. Mas você, como tecedora, tem a habilidade especial de conectar todos os tipos, criando narrativas que incorporam aventura, sabedoria, criatividade e muito mais. Sofia conheceu também outros tecedores de sonhos, crianças especiais de diferentes épocas e lugares do mundo que haviam feito a mesma escolha que ela. Havia Akiko, uma menina japonesa que tecia sonhos sobre dragões orientais e flores de cerejeira. Hassan, um menino do Oriente Médio que criava aventuras com tapetes voadores e gênios gentis. E Maria, uma garota do Brasil, que conectava sonhos sobre florestas mágicas e animais que falavam. Vocês trabalharão juntos, disse Celestino, cada um trazendo sua própria cultura e imaginação para criar um mosaico global dos sonhos. Celestino levou Sofia até uma sala especial no coração do pavilhão, a sala de tecelagem dos sonhos. Era um espaço circular com paredes feitas de névoa dourada, onde flutuavam centenas de esferas de luz, representando os sonhos que chegavam a cada momento. Toda noite, milhões de crianças adormecem pelo mundo, explicou ele. Seus sonhos chegam aqui como matéria-prima. Seu trabalho é pegar esses sonhos e organizá-los em histórias coerentes e belas, que depois retornarão às crianças como aventuras noturnas completas. Sofia viu como funcionava o processo. As esferas de sonho chegavam em diferentes cores, douradas para sonhos de aventura, azuis para sonhos de sabedoria, verdes para sonhos sobre natureza, roxas para sonhos mágicos, vermelhas para sonhos sobre coragem. Como uma tecedora experiente me ensinou há séculos, disse Celestino, o segredo não é forçar os sonhos a se conectarem, mas encontrar os fios naturais que já existem entre eles. Sofia observou as esferas flutuando e começou a ver os padrões. Um sonho sobre voar naturalmente se conectava com um sonho sobre pássaros, que se ligava a um sonho sobre liberdade, que se unia a um sonho sobre montanhas altas, criando uma aventura épica sobre uma menina que aprendia a voar com águias sagradas para salvar sua aldeia montanhosa. Isso é incrível! Exclamou Sofia, seus olhos brilhando de emoção. É como resolver um quebra-cabeça gigante, feito de alegria pura. Durante sua primeira noite como tecedora de sonhos, Sofia criou dezenas de aventuras maravilhosas. Ela teceu junto os sonhos de uma menina que queria ser veterinária com os sonhos de um menino que imaginava animais falantes, criando uma história sobre uma clínica veterinária mágica onde dragões feridos, unicórnios resfriados e fênixes com asas machucadas vinham buscar cura e amizade. Ela conectou os sonhos de crianças que queriam explorar o espaço com sonhos sobre encontrar aliens amigáveis, criando uma aventura épica sobre a primeira colônia espacial dirigida por crianças, onde os terranos e alienígenas trabalhavam juntos para construir um parque de diversões intergaláctico.
Um de seus trabalhos mais bonitos foi conectar os sonhos solitários de crianças tímidas com sonhos sobre amizade verdadeira, criando histórias sobre grupos de crianças diferentes que se conheciam em lugares mágicos e descobriam que suas diferenças os tornava ainda mais fortes quando trabalhavam juntos. Você tem um talento natural extraordinário. Disse Iris, observando o trabalho de Sofia. Normalmente leva anos para um novo tecedor aprender a criar conexões tão harmoniosas. É porque ela vê com o coração, Comentou Luna. Ela não apenas conecta os sonhos, ela sente emoção por trás de cada um e honra esse sentimento na história final. Depois de algumas semanas trabalhando no parque, embora no mundo real fossem apenas algumas noites, Celestino procurou Sofia com uma missão especial. Há uma situação delicada que requer suas habilidades únicas, Disse ele, levando-a até uma parte mais quieta do parque, que Sofia não havia visitado antes. Era um jardim melancólico, onde cresciam flores de cristal que tocavam melodias tristes quando o vento passava por elas. Este é o Jardim dos Sonhos Perdidos, Explicou Celestino. Aqui ficam os sonhos das crianças que passaram por traumas ou tristezas profundas. Esses sonhos chegam feridos, escuros, cheios de medo. Nossa tarefa é curá-los e transformá-los em algo belo novamente. Sofia viu esferas de luz opacas flutuando pelo jardim. Eram sonhos sobre monstros debaixo da cama, pesadelos sobre se perder, sonhos sobre ficar sozinho no escuro. Seu coração se apertou de compaixão. Como posso ajudar a curá-los? Perguntou ela. Você não os cura diretamente, Explicou Celestino. Em vez disso, você os envolve com sonhos de coragem, proteção e amor. Você cria histórias onde o medo se transforma em força, onde os monstros se revelam como protetores disfarçados, onde estar perdido se torna uma aventura de autodescoberta. Sofia passou horas naquele jardim especial, tecendo cuidadosamente os sonhos feridos com sonhos de esperança. Ela criou histórias sobre crianças corajosas que descobriam que os monstros debaixo da cama eram na verdade guardiões mágicos que protegiam seus sonhos. Inventou aventuras sobre se perder em florestas encantadas, que na verdade eram testes para descobrir poderes especiais escondidos. Quando o primeiro amanhecer começou a clarear o céu real, Sofia sentiu uma força gentil puxando-a de volta ao mundo desperto. É hora de voltar, Disse Celestino. mas lembre-se, agora você faz parte de 2 mundos. Durante o dia, você será Sofia, uma menina normal de 10 anos. Durante a noite, você será Sofia, a tecedora de sonhos. Vai ser difícil manter segredo? Perguntou ela. Celestino sorriu. Na verdade, vai ser mais fácil do que imagina. As pessoas vão notar que você tem uma imaginação especialmente vívida, que conta histórias incríveis, que parece entender muito sobre sonhos, mas elas vão pensar que é apenas porque você é uma criança criativa. Sofia se despediu de todos os seus novos amigos mágicos e caminhou de volta ao portão de carrossel. Quando se virou para dar uma última olhada, viu que o parque agora estava repleto de milhares de crianças translúcidas, as essências de todas as crianças no mundo que estavam sonhando naquele momento, vivendo as aventuras que ela e os outros tecedores haviam criado para elas. Até hoje à noite, Sussurrou ela, e Celestino acenou de longe. De volta ao mundo real, Sofia descobriu que sua vida havia mudado de maneiras sutis, mas profundas. Durante o dia, ela era uma menina comum, ia à escola, brincava com os amigos, ajudava em casa. Mas agora havia uma diferença especial. Ela percebia os sonhos das pessoas a seu redor. Quando sua amiga Clara contava que havia tido um pesadelo sob ser perseguida por sombras, Sofia instintivamente sabia como transformar essa experiência em algo menos assustador. Ela contava para Clara uma história sobre sombras que, na verdade, eram amigas invisíveis, tentando brincar de pega-pega, e Clara ria, se
sentindo-se melhor. Quando seu irmãozinho Thomas acordava chorando por causa de um sonho ruim, Sofia se sentava na beira de sua cama e improvisava contos sobre heróis, pequenos e corajosos, que enfrentavam os medos e descobriam que eram mais fortes do que imaginavam. Seus pais notaram que Sofia havia se tornado uma contadora de histórias excepcional, mas atribuíram isso à sua imaginação natural florescendo. Nossa filha tem um dom especial para narrativas, comentou seu pai. Talvez se torne uma escritora quando crescer. Se eles soubessem que Sofia realmente estava escrevendo, não no papel, mas na própria substância dos sonhos humanos. Algumas semanas depois, durante uma noite particularmente intensa no Parque dos Sonhos Perdidos, Sofia enfrentou seu primeiro grande desafio como tecedora. Uma tempestade de pesadelos havia atingido uma cidade inteira. Centenas de crianças estavam tendo sonhos terríveis simultaneamente. Algo sobre um monstro gigante que roubava todas as cores do mundo, deixando tudo cinza e sem vida. Isso nunca aconteceu antes, disse Celestino preocupado. Normalmente os pesadelos chegam isoladamente, mas estes estão todos conectados como se fossem criados pela mesma fonte. Sofia observou as esferas escuras que chegavam como uma nuvem tempestuosa. Havia algo diferente nelas, uma tristeza profunda que ela nunca havia sentido. Celestino, disse ela, posso tentar rastrear de onde esses pesadelos estão vindo? Com a ajuda de outros tecedores, Sofia mergulhou na origem dos sonhos sombrios. O que ela descobriu a fez chorar. Todos os pesadelos vinham de uma única fonte. Uma menininha de apenas 5 anos chamada Esperança, que estava internada em um hospital. Esperança estava muito doente e com medo, e seus medos intensos estavam se espalhando através dos sonhos para outras crianças da cidade. Sua solidão e terror eram tão fortes que estavam infectando o mundo dos sonhos. Preciso ir até lá, disse Sofia com determinação. Preciso entrar nos sonhos dela diretamente e ajudá-la. Isso é muito perigoso, alertou Celestino. Entrar diretamente no sonho de uma criança em crise pode prender você lá. Você pode se perder nos pesadelos dela e nunca mais voltar. Mas e se eu não for sozinha? Propôs Sofia. E se todos os tecedores forem comigo? Juntos podemos ser fortes o suficiente para ajudá-la e voltar em segurança. Foi a primeira vez na história do parque que todos os tecedores de sonhos de diferentes épocas se uniram para uma missão única. Akiko trouxe sonhos de força e perseverança. Hassan trouxe sonhos de aventuras mágicas que sempre terminavam bem. Maria trouxe sonhos sobre força curativa da natureza. Juntos, eles entraram nos sonhos de esperança. O mundo onírico da menina era um lugar sombrio e assustador. Um hospital infinito com corredores que não tinham fim, onde ecoavam sons de máquinas e vozes preocupadas. No centro de tudo, uma versão sonhada de esperança estava encolhida em uma cama, cercada por sombras ameaçadoras que representavam todos os seus medos. Olá, Esperança, disse Sofia suavemente, aproximando-se da menina assustada. Meu nome é Sofia e estes são meus amigos. Viemos para te mostrar que você não está sozinha. A pequena Esperança levantou os olhos, surpresa de ver outras crianças em seu pesadelo. Vocês também estão doentes? Perguntou ela com uma vozinha fraca. Não, disse Sofia, sentando-se ao lado dela na cama. Nós somos guardiões de sonhos e sabemos que você é muito mais forte e corajosa do que imagina. Os tecedores começaram a trabalhar sua magia. Akiko fez as sombras ameaçadoras se transformarem em origamis coloridos que dançavam no ar. Hassan transformou os corredores infinitos do hospital em um palácio mágico cheio de jardins secretos. Maria fez flores brotarem de todas as superfícies, enchendo o ar com perfumes curativos. Mas o mais importante veio de Sofia. Ela criou uma história onde Esperança era a heroína principal, uma princesa guerreira que estava em uma missão especial para aprender sobre coragem e que todos os desafios que enfrentava, na verdade,
Eram testes para provar que ela tinha o coração mais forte do reino. Cada dia que você luta, contou Sofia, você se torna mais forte. Cada vez que você sorri, apesar do medo, você salva outras crianças que também estão com medo. Você é uma heroína real, Esperança. Lentamente, o pesadelo de Esperança se transformou em um sonho belo e reconfortante. Ela se viu como uma princesa corajosa em um castelo feito de luz, cercada por amigos mágicos que a amavam e protegiam. No sonho, ela podia correr e brincar livremente, e sabia que todos os adultos ao seu redor, médicos, enfermeiros, pais, eram como magos bondosos, trabalhando para ajudá-la em sua missão heróica. Quando os tecedores finalmente saíram dos sonhos de Esperança, descobriram algo milagroso que havia acontecido. A tempestade de pesadelos que havia atingido a cidade toda se transformara em uma onda de sonhos esperançosos. Todas as crianças haviam sido afetadas pelos medos de Esperança, mas agora sonhavam com histórias de coragem, amizade e superação. Nunca vi nada assim, Murmurou Celestino admirado. Vocês não apenas curaram um pesadelo, vocês transformaram o medo em uma força que está inspirando centenas de outras crianças. No mundo real, os médicos ficaram surpresos quando Esperança acordou no dia seguinte, com um sorriso no rosto, contando sonhos maravilhosos sobre ser uma princesa guerreira. Sua atitude positiva ajudou em sua recuperação e ela se tornou uma fonte de inspiração para outras crianças no hospital. Meses se passaram e Sofia se tornou uma tecedora de sonhos experiente e respeitada. Ela havia criado milhares de aventuras noturnas, ajudado centenas de crianças a superarem pesadelos e aprendido segredos profundos sobre o poder da imaginação humana. Foi numa noite especial, no aniversário de sua chegada ao parque, que Celestino revelou a ela o segredo final, a verdadeira razão pela qual os tecedores de sonhos existiam. Sofia, Disse ele, levando-a até a parte mais antiga do parque, onde havia uma biblioteca mágica feita de cristal e luz estelar. está na hora de você conhecer a história completa. Dentro da biblioteca, cujas prateleiras continham livros que se escreviam sozinhos, com as histórias dos sonhos, Celestino mostrou a Sofia um livro antigo e especial. Há milhares de anos, Começou ele. a humanidade estava perdendo sua capacidade de sonhar, de imaginar, de acreditar na magia. O mundo estava se tornando cinza e sem esperança. Foi então que as forças do universo criaram os primeiros tecedores de sonhos. Ele abriu o livro, revelando páginas que brilhavam com imagens em movimento. Nossa missão não é apenas organizar sonhos ou curar pesadelos, Continuou Celestino. Nossa verdadeira missão é manter viva a chama da imaginação humana. Cada sonho que vocês tecem, cada história que criam, adiciona um pouco mais de magia e esperança ao mundo real. Sofia viu nas páginas do livro a história de todos os tecedores que vieram antes dela, crianças especiais de todas as épocas que dedicaram suas vidas noturnas a nutrir os sonhos da humanidade. E agora, Disse Celestino. você está pronta para conhecer o maior segredo de todos. Celestino levou Sofia até o topo da torre mais alta do parque, de onde se podia ver não apenas o Parque dos Sonhos Perdidos, mas todo o reino dos sonhos, um mundo vasto e infinito onde existiam parques, como o deles espalhados como estrelas, cada um cuidando dos sonhos de diferentes regiões do mundo. Sofia, Disse Celestino solenemente. você não é apenas uma tecedora dos sonhos, você é a nova guardiã suprema. Sofia arregalou os olhos. O que isso significa? Significa que você tem o poder não apenas de tecer sonhos individuais, mas de conectar todos os parques de sonhos do mundo. Você pode criar histórias tão poderosas que influenciam não apenas o sono das crianças, mas também seus pensamentos despertos. Ele explicou que ao longo dos séculos havia aparecido apenas uma guardiã suprema a cada 1000 anos,
uma tecedora tão talentosa que podia literalmente mudar o curso da imaginação humana. A última guardiã suprema foi responsável pela era dos grandes contos de fadas, Disse Celestino. Ela inspirou os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e incontáveis outros contadores de histórias. As histórias que ela teceu nos sonhos se manifestaram no mundo real, como os contos clássicos que ainda encantam crianças hoje. Sofia sentiu um peso enorme dessa revelação. Mas eu tenho apenas 10 anos. Como posso ter uma responsabilidade tão grande? A idade do corpo não importa quando se trata da idade da alma. Respondeu Celestino gentilmente. Sua alma é antiga e sábia, Sofia. Você escolheu nascer nessa época, porque o mundo precisa especialmente de você agora. Nos meses que se seguiram, Sofia começou a descobrir e exercitar seus novos poderes como guardiã suprema. Ela aprendeu a conectar-se com outros parques de sonhos ao redor do mundo, coordenando um esforço global para criar uma nova onda de imaginação e esperança. Trabalhando com tecedores de todos os continentes, Sofia criou mega histórias que se espalhavam pelos sonhos de milhões de crianças simultaneamente. Ela teceu épicos sobre cooperação global, onde crianças de diferentes países trabalhavam juntas para resolver problemas impossíveis. Criou aventuras sobre sustentabilidade, onde jovens heróis salvavam florestas mágicas e oceanos encantados. Mas sua maior criação foi uma história contínua e em evolução, que chamou de A Grande Aventura da Humanidade. Uma narrativa épica onde cada criança do mundo era um herói ou heroína especial, com poderes únicos, trabalhando juntos para criar um futuro melhor. No mundo real, os efeitos começaram a se manifestar. Professores notaram que as crianças estavam mais criativas, mais colaborativas, mais interessadas em ajudar uns aos outros e a cuidar do planeta. Pais observavam que seus filhos acordavam com ideias brilhantes para resolver pequenos problemas do dia a dia. Escritores, artistas e inventores ao redor do mundo relataram um aumento súbito na inspiração. Novas histórias incríveis começaram a ser publicadas, novos filmes mágicos foram produzidos, novas invenções para ajudar crianças foram criadas. Você está literalmente mudando o mundo, Disse Celestino a Sofia, admirado com os resultados de seu trabalho. 2 anos se passaram desde que Sofia descobriu o Parque dos Sonhos Perdidos. Agora, aos 12 anos, ela havia se tornado uma lenda entre os tecedores de sonhos. Seu trabalho havia inspirado uma nova geração de crianças especiais ao redor do mundo. Algumas delas começaram a encontrar seus próprios portões mágicos, descobrindo que também tinham o dom de tecer sonhos. Uma noite especial, Celestino chamou Sofia para uma reunião muito importante no pavilhão central. Sofia, Disse ele. chegou a hora de você tomar uma decisão final. Você provou ser uma guardiã suprema excepcional, mas agora precisa escolher seu futuro definitivo. Que tipo de escolha? Perguntou ela. Você pode continuar sendo uma guardiã suprema e eventualmente se tornar imortal como eu, dedicando-se eternamente aos sonhos da humanidade. Ou pode escolher passar seus poderes para a próxima geração e voltar a ter uma vida normal, mantendo apenas suas memórias e uma conexão especial com o mundo dos sonhos. Sofia pensou profundamente. Ela amava seu trabalho, amava a sensação de ajudar milhões de crianças todas as noites, mas também sentia falta de algumas coisas da vida normal, de ter tempo para fazer amizades profundas, de poder contar seus segredos para alguém especial e de talvez um dia ter uma família própria. Existe uma terceira opção? Perguntou ela. Celestino sorriu. Que tipo de terceira opção você imagina? E se eu treinasse outras crianças para se tornarem guardiãs supremas também? E se em vez de haver apenas uma a cada 1000 anos, nós criássemos uma rede de guardiãs trabalhando juntas? Eu poderia liderar essa rede por alguns anos, até que outras aprendessem suficiente, e então poderia escolher minha próxima fase. Os olhos de Celestino brilharam com uma admiração profunda. Em todos os meus milênios de existência,
Nunca pensei nessa possibilidade. Você realmente é especial, Sofia. Não apenas aceita as regras existentes, você as melhora. E assim, Sofia criou algo nunca visto antes, a Academia dos Tecedores de Sonhos. Ela passou os próximos anos identificando e treinando crianças especiais de todo o mundo, ensinando-as não apenas a tecer sonhos individuais, mas a trabalhar em equipe para criar narrativas globais de esperança e imaginação. A academia tinha estudantes de todos os continentes. Emma, da Inglaterra, que era especialista em sonhos sobre aventuras históricas, Diego, do México, que criava sonhos incríveis sobre civilizações antigas e futuras, Amara, da África do Sul, que tecia sonhos sobre a conexão entre todos os seres vivos, Raj, da Índia, especializado em sonhos sobre sabedoria e espiritualidade. Cada estudante trazia sua própria cultura e perspectiva, criando uma riqueza de sonhos que o mundo nunca havia experimentado antes. Sofia desenvolveu técnicas revolucionárias de ensino. Ela criou salas de prática onde jovens tecedores podiam experimentar com sonhos simulados antes de trabalhar com sonhos reais. Estabeleceu círculos de história, onde os estudantes aprendiam a conectar suas criações individuais em narrativas colaborativas épicas. Quando Sofia completou 16 anos, ela havia treinado mais de 100 novos tecedores de sonhos especializados, incluindo 5 novas guardiãs supremas. O mundo dos sonhos havia se tornado mais rico, vibrante do que jamais fora na história humana. No mundo real, essa era havia se tornado conhecida como o renascimento da imaginação. Livros infantis mais criativos do que nunca estavam sendo publicados. Filmes e programas de TV para crianças alcançavam novos patamares de originalidade e inspiração. Escolas ao redor do mundo relatavam que as crianças estavam mais engajadas, mais criativas e mais colaborativas. Mas, o mais importante ainda, pesquisas mostravam que as crianças dessa geração eram significativamente mais otimistas sobre o futuro, mais interessadas em ajudar os outros e mais confiantes em sua própria capacidade de fazer diferença no mundo. Você não apenas salvou os sonhos, Disse Celestino a Sofia. você revolucionou completamente como os sonhos funcionam. Criou um novo paradigma que durará por gerações. Chegou finalmente o momento que Sofia havia antecipado durante anos. Em seu 18º aniversário, ela se reuniu com Celestino no local exato onde tudo havia começado, junto ao portão de carrossel que a levara pela primeira vez ao Parque dos Sonhos Perdidos. É hora da escolha final. Disse Celestino. Você cumpriu sua missão além de qualquer expectativa. Agora pode escolher seu destino definitivo. Sofia olhou ao redor do parque que havia se tornado como sua segunda casa. Viu os novos tecedores trabalhando harmoniosamente, criando sonhos ainda mais belos do que jamais imaginaria possível. Viu que sua academia havia criado um sistema sustentável que continuaria funcionando perfeitamente sem ela. Eu escolho voltar ao mundo normal, disse ela finalmente, mas não porque quero abandonar este trabalho, é porque acredito que minha próxima missão está no mundo desperto. Que missão? Perguntou Celestino. Sofia sorriu. Quero me tornar uma escritora. Quero pegar todas as histórias incríveis que aprendi aqui e transformá-las em livros, filmes e peças de teatro. Quero criar pontes entre o mundo dos sonhos e o mundo desperto, para que mais pessoas possam acessar essa magia diariamente. Celestino assentiu com aprovação. Uma escolha sábia e corajosa. Você levará conosco uma conexão especial para sempre. E sempre será bem-vinda aqui. Sofia bebeu da fonte especial que a desconectaria de seus poderes de guardiã suprema, mas que permitiria que ela mantivesse todas suas memórias e uma ligação especial com o mundo dos sonhos. Ela sentiu uma mudança sutil, mas profunda. Ainda podia sentir os sonhos ao seu redor, mas agora como uma observadora especial, não mais como uma tecedora ativa. De volta ao mundo normal, Sofia começou a escrever. Suas histórias eram diferentes de tudo que havia sido publicado antes. Eram aventuras que pareciam reais demais para serem ficção, que tocavam algo profundo na alma de quem as lia.
Seu primeiro livro, O Parque dos Sonhos Perdidos, tornou-se um fenômeno mundial. Crianças de todos os lugares escreviam cartas dizendo que o livro havia mudado seus sonhos, que elas agora tinham aventuras noturnas mais vívidas e inspiradoras. Alguns adultos comentavam que ler os livros de Sofia os fazia lembrar de como era sonhar com intensidade quando eram crianças. Pais relatavam que ao ler suas histórias para seus filhos na hora de dormir, resultava em noites de sono mais tranquilas e nos sonhos mais felizes que suas crianças já haviam tido. Conforme os anos passaram, Sofia se tornou uma das escritoras mais amadas do mundo. Ela escreveu dezenas de livros, sempre baseados nas aventuras reais que havia vivido e criado no Parque dos Sonhos Perdidos. Cada história carregava uma pitada da magia real dos sonhos, inspirando novas gerações de crianças a valorizar sua imaginação. Ela se casou com um homem gentil, que amava suas histórias e nunca questionou de onde vinha sua inspiração inesgotável. Tiveram 3 filhos, cada um deles crescendo cercado pelas histórias mágicas da mãe. O que Sofia não esperava era descobrir que suas próprias filhas tinham herdado versões de seus dons especiais. Clara, a mais velha, começou a ter sonhos proféticos que a ajudavam a resolver problemas na escola. Miguel, do meio, descobriu que podia entrar nos pesadelos dos irmãos e transformá-los em sonhos bons. E a pequena Luna, nomeada em homenagem à guardiã dos sonhos da aventura, mostrava sinais de que um dia poderia encontrar seu próprio caminho para o mundo dos sonhos. Quando Sofia completou 50 anos, algo inesperado aconteceu. Uma noite, ela acordou e sentiu um chamado familiar, a mesma sensação que havia sentido décadas atrás, quando descobriu o portão de carrossel pela primeira vez. Seguindo o impulso, ela caminhou até o bosque atrás de sua casa. Sim, ela havia deliberadamente escolhido morar perto do mesmo bosque de sua infância. E ali encontrou o portão, brilhando suavemente sobre a lua. Celestino estava esperando por ela do outro lado, exatamente como estava na primeira noite, como se nenhum dia tivesse passado. Bem-vinda de volta, Sofia, disse ele com um sorriso caloroso. Esperamos por você. E esperaram por mim? Mas eu pensei que havia feito minha escolha final. Você fez? Respondeu Celestino. Mas as escolhas podem evoluir. Você cumpriu magnificamente sua missão no mundo desperto. Suas histórias inspiraram milhões de crianças, criaram uma nova geração de sonhadores e estabeleceram pontes permanentes entre nosso mundo e o mundo físico. Ele gesticulou para o parque, que havia crescido e evoluído magnificamente. Havia novas áreas que Sofia nunca vira, novos tipos de brinquedos baseados nas histórias que ela havia escrito, e centenas de novos tecedores trabalhando harmoniosamente. Agora, continuou Celestino, gostaríamos de lhe oferecer uma nova posição, não como guardiã suprema, mas como nossa embaixadora permanente entre os mundos. Você dividiria seu tempo entre aqui e o mundo desperto, ajudando a treinar tantos novos tecedores quanto novos escritores que queiram capturar a magia real dos sonhos. Sofia aceitou a nova posição com alegria. Ela passou a dividir o seu tempo entre o mundo dos sonhos e o mundo desperto, sempre trabalhando para manter viva a chama da imaginação humana. Durante o dia, ela continuou escrevendo e dando palestras sobre a importância dos sonhos e da criatividade. À noite, ela voltava ao Parque dos Sonhos Perdidos, onde trabalhava com novos tecedores e supervisionava a criação de aventuras noturnas cada vez mais incríveis. Seus filhos cresceram sabendo vagamente sobre o trabalho especial da mãe, e cada um encontrou sua própria maneira de contribuir para o mundo da imaginação. Clara se tornou uma psicóloga, especializada em terapia através de contos. Miguel virou diretor de filmes fantásticos para crianças. E Luna, eventualmente encontrou seu próprio portão mágico e se tornou uma tecedora de sonhos da nova geração. E assim a história continua, noite após noite, sonho após sonho, porque enquanto houver crianças que adormecem com esperança no coração, sempre haverá um parque dos sonhos perdidos, onde suas aventuras mais incríveis ganham vida.
Sofia descobriu que não existe realmente um final para as melhores histórias. Elas simplesmente se transformam em novos começos, inspirando novas aventuras, criando novos sonhadores, tecendo sempre uma tapeçaria infinita da imaginação humana. E se você, que está ouvindo essa história, às vezes tem sonhos extraordinariamente vívidos, se às vezes acorda com a sensação de ter vivido aventuras reais durante a noite, se às vezes sente que seus sonhos são especiais demais para serem apenas coincidência, talvez, apenas talvez, você também seja especial. Talvez uma noite, quando a lua estiver cheia e seu coração estiver aberto para a magia, você também encontre um portão esperando por você. Um portão que o levará ao Parque dos Sonhos Perdidos, onde Sofia e todos os outros tecedores estarão esperando para lhe dar boas-vindas. A família mais especial do mundo, aqueles que dedicam suas vidas a manter viva a magia dos sonhos. Agora, feche os olhos, respire profundamente e deixe que seus próprios sonhos o levem para aventuras maravilhosas. Quem sabe você não encontra a Sofia e o Parque dos Sonhos Perdidos em suas aventuras noturnas. Lembre-se, os sonhos mais especiais são aqueles que levamos conosco quando acordamos, transformando-os em inspiração para tornar o mundo um lugar mais mágico. Boa noite, pequeno sonhador. Que suas aventuras sejam épicas e seus despertares sejam cheios de esperança.